coco, Caxinguele tá me olhando. eu quebrei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu lavei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu ralei o coco, Caxinguele tá me olhando. e doce de coco, Caxinguele tá me olhando. e lancha de coco. Caxinguele tá me olhando. Então, eu agradeço muito a Mônica, né, e a Elaine, e parabenizo, sobretudo, pela organização do evento e por trazer para o interior da universidade, né, essa atividade, né, esse trabalho tão belo, né, de matriz africana que está posto, né, na sociedade de modo geral, e que não raro fica fora da universidade. Mas, afinal, a universidade, qual o papel da universidade, né? A questão que foi colocada aqui, uma das questões, é justamente fazer essa articulação entre a academia, né, e aquilo que a sociedade apresenta de mais relevante. Essa cultura de matriz africana que está posta, não raro, relegada pela universidade, pelos espaços acadêmicos, ela ganha visibilidade, né, no trabalho que a Elaine e a Mônica, né, sabiamente, que eu duvidava a princípio, né, concilia com seu trabalho de doutoranda, né, e a Elaine com seu trabalho de professora da universidade. Isso não é fácil articular, fazer essas articulações, mas isso é papel. A universidade deveria realmente trazer para o seu interior esses grupos, essas atividades, principalmente a universidade pública, que é a universidade, que é o espaço de todos, mas infelizmente só excepcionalmente essas atividades são incorporadas, né, no interior da universidade. Então, eu agradeço o convite nesse espaço, para falar nesse espaço sobre políticas de ação afirmativa no Brasil e o papel da universidade, né? Então, nessa apresentação breve, né, há muitas questões, essa questão que foi colocada tem muitos desdobramentos, né? E aí se torna difícil para a gente selecionar, mas o que selecionar, o que priorizar, sem hierarquizar as questões, né, pertinentes ao tema que foi colocado, mas nós temos que estabelecer prioridades, né, para realmente trazer alguma discussão aqui, fazer uma interação com o público que está aqui presente, né? Então, eu não vou discorrer muito sobre o significado de política de ação afirmativa, porque eu acho que a gente tem também que falar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil e discutir, dialogar com o público aqui presente, né? Mas trazer alguma coisa que a academia produziu sobre o significado de ações afirmativas, né? Então, políticas de ações afirmativas, o que nós entendemos por essa expressão? Elas têm o propósito de reparar danos provocados pela sociedade em relação a determinados grupos por suas características físicas ou pela sua cultura. E então, esses grupos são colocados em situação de inferioridade. Nós sabemos que todos nós,
né, temos talento. De acordo com os aspectos jurídicos que a Constituição brasileira coloca, se compromete, né, todos são iguais ao nascer. Mas por que aparecem as desigualdades, né? Por que determinados grupos são subalternizados? Isso é uma produção social. É a sociedade, né, que provoca as desigualdades. E, portanto, as políticas de ação afirmativa, elas são destinadas a reparar esses danos causados a determinados grupos que foram socialmente, que foram colocados em situação de inferioridade. O Milton Santos denomina esses grupos de deserdados. Então, são grupos de mulheres em relação aos homens, são negros em relação aos brancos, indígenas, homossexuais, portadores de necessidades especiais. Então, quando se verifica, por exemplo, se olha para um sujeito cadeirante, a ideia é que ele é mentalmente deficiente. Em geral, não. Entendeu? Esse problema físico não afeta necessariamente, entendeu, a sua mentalidade. Pode ocorrer, né, casos de problemas mentais, mas não necessariamente em decorrência do sujeito ser cadeirante. E mesmo os que são deficientes mentais, eles têm todos os direitos que todos nós, ditos normais. Mas a própria sociedade cria situações e subalterniza os sujeitos. Então, mulheres, por exemplo, no mercado de trabalho. Mulheres estão avançando, nós verificamos hoje, né, que as mulheres estão em situação melhor que os homens, vamos dizer assim, na educação. Mas, inclusive na universidade, se a gente observa o ingresso na universidade, a gente verifica que o percentual de mulheres é superior ao de homens, né? Em relação aos cursos, mas em que cursos? Então, nós precisamos analisar isso. Quando chega no mercado de trabalho, as mulheres têm salários inferiores, né? Elas ocupam, às vezes, posições idênticas aos dos homens e ganham menos. Então, o que é isso, essa inferioridade que afeta as mulheres, né? É justamente algo criado socialmente, que a sociedade considerou que as mulheres, em determinados momentos, se a gente vai retomar a história das mulheres, que as mulheres eram inferiores. Igualmente acontece com os outros grupos, inclusive com os grupos negros. O negro não é um sujeito inferior. Essa ideia foi inventada na sociedade, que existem raças inferiores, e embora hoje essa ideia esteja completamente desestabilizada, completamente destituída ela não é vamos dizer assim, uma ideia que é cientificamente comprovada, não ao contrário. Comprova-se que não existe inferioridade racial, que todos os seres humanos têm origem única e que essas diferenças fenotípicas aconteceram, né, quando a humanidade de origem africana ela migrou para outros espaços diferentes da África, né, do clima, vegetação e tudo mais. Então, para manter a vida, as pessoas, o fenótipo mudou, a cor da pele, a textura dos cabelos. Esse é o conhecimento que a genética hoje nos traz. Mas, na verdade, a humanidade tem origem única. Mas, então, por que a condição de inferioridade da população negra em todos os setores sociais, né? Nós somos maioria quando se trata, por exemplo, do problema da pobreza extrema. Percentualmente, a grande maioria dos negros está aí nos índices mais perversos da pobreza.
em relação à habitação. Basta olhar, às vezes eu recomendo, né, que os meus alunos olhem no entorno dessa universidade. Quem habita, né, os prédios, quem habita as favelas que estão aqui nesse entorno. Predominantemente os negros e os brancos estão nos locais com acesso, vamos dizer assim, aos bens urbanos, saneamento básico e tudo mais. Em relação a todos os setores, se a gente recorre ao relatório das desigualdades raciais, agora o último, né, feito pela Universidade do Rio de Janeiro, pelo professor Marcelo Paixão, o grupo do professor Marcelo Paixão, que muitos de vocês têm acesso, é claro, entendeu? E também no censo de 2010, que também vocês têm acesso, basta recorrer para ver como é que está a condição do negro. E está em situação de inferioridade. Mas essa situação foi criada na sociedade. Ela não é inerente à raça. O Estado, aqui no Brasil, inclusive, consentiu, né, que se fizesse isso. E então, quem é responsável por reparar esses danos cometidos à população negra e a outros grupos? É o próprio Estado. Nós temos talento, sim, entendeu? Só que na sociedade nos subalternizaram. Então, o Estado tem um papel. O Estado tem que sair da neutralidade, observar a realidade e elaborar políticas para reparar esses danos. E nós dissemos, bem, mas eu tenho talento. Isso que o Estado faz não é um favor, é um dever do Estado como responsável pela promoção do bem-estar coletivo. Claro que existe uma parcela do sujeito. Se existem as políticas postas, né? Se providencia, por exemplo, a igualdade de condições e a igualdade de oportunidade, porque não basta oferecer igualdade de condições, de oportunidades. Oferecer oportunidades iguais sem que o sujeito tenha condições é fazer uma política aparentemente neutra, mas que de fato pode ocorrer, vamos dizer assim, uma discriminação por impacto desproporcional, como é o caso da seleção para a universidade, que é uma política aparentemente neutra, mas que de fato, por motivo da falta de igualdade de condições dos sujeitos, principalmente negros, os resultados são desproporcionais e, por isso, a seleção para a universidade é uma política de discriminação racial por impacto desproporcional. O Estado tem que interferir nessa política para impedir que essa discriminação continue a ocorrer. Mas então, recorrendo a uma das produções que eu considero a mais consistente no interior da universidade sobre política de ação afirmativa, que é o do nosso ministro Joaquim Barbosa Gomes, ele vai falar sobre tipos de ação afirmativa. E ele fala sobre política compensatória e política distributiva. Em que consiste a política compensatória? A política compensatória, ele diz, ele tem o respaldo filosófico, ela tem o respaldo filosófico. Pensando em termos filosóficos, ela é legítima. Porque ela vai recorrer ao passado, ao que ocorreu no passado e elaborar uma política no sentido de que, em geral, essas políticas, essa subalternidade é provocada por alguém que viola o outro. Então, você tem o violador e o violado. No caso do negro, nós temos as populações violadas, a população negra e os violadores. O próprio Estado e os próprios, vamos dizer assim, responsáveis pela escravidão, pela ausência de políticas públicas no momento da abolição. Não se teve políticas públicas para incorporar o negro
na sociedade como cidadão. Então, tudo isso provocou a subalternidade do negro. Então, o Estado também é violador da população negra, né? Então, as políticas de caráter compensatório, elas deveriam recorrer ao passado, verificar a situação do violado no momento da violação e recuperar para o violado a situação que ele tinha antes do ato de violação, né? Mas então, do ponto de vista filosófico, isso é legítimo. Agora, aí o Joaquim Barbosa vai falar, do ponto de vista do direito, é o seguinte: você precisava ter presentes tanto o violador quanto o violado. Mas nós não temos mais, né? Aqueles que foram violados são os nossos antepassados, são os nossos ascendentes. E os violadores também não estão mais presentes, né? Então, como analisar e recuperar, né, a situação do violado antes do ato de violação? Quer dizer, do ponto de vista do direito, isso é impossível. Houve um momento lá em São Paulo, né, que um grupo fez uma proposta política de caráter compensatório. Mas, na verdade, eles fizeram como um movimento para dar visibilidade à situação do negro, mas, de fato, eles sabiam que essa política juridicamente era inviável. Mas, então, nós partimos para o caráter distributivo. Em que consiste a política de ação afirmativa de caráter distributivo? Consiste em analisar a situação real. Porque, vejam bem, nós temos, do ponto de vista formal, nós temos a igualdade. Se a gente recorre, vamos dizer, à Constituição Brasileira, se a gente recorre à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, nós verificamos que a igualdade está lá e que o princípio da igualdade é um princípio com o qual o Brasil assume o compromisso. Agora, quando a gente migra para a realidade, nós vamos analisar de fato a população negra, os grupos deserdados, como estão na realidade concreta. Não, essa igualdade, ela não se realiza, ela não se concretiza. Então, nós precisamos, através das políticas, né, de ações afirmativas, migrar da igualdade formal para a igualdade substantiva, que é a igualdade na realidade concreta. De fato, a igualdade plena, absoluta, ela não existe. Só existe na abstração. Mas a nossa política deve ser de aproximação da igualdade absoluta, da plena igualdade, né? Então, o Estado precisa, analisando a realidade, averiguar, né, os problemas que subalternizam grupos e elaborar políticas para eliminar a subalternidade desses grupos, né? Então, ele tem que sair da neutralidade e fazê-lo, certo? Esse é o caráter das políticas de ação afirmativa. Nós costumamos, muitas vezes, atribuir, não, o sujeito tem que se esforçar, ele se esforçou, consegue. Mas é preciso analisar o que a sociedade fez com esse sujeito para colocá-lo na situação de inferioridade em que ele se encontra. E não atribuir, não dar ênfase à ética do esforço pessoal. É claro, uma política de ação afirmativa que promova a igualdade de condições e a igualdade de oportunidades, ela só é executada se o sujeito realmente estiver disposto a usufruir daquilo que é colocado à sua disposição, né? Felizmente, a grande maioria, né, da população, a gente vê pelos resultados de avaliação das políticas de cotas ou reserva de vagas, que os que são contemplados, né, que acessam essa política reparadora, eles têm desempenho, às vezes, superior a daqueles que não
que não receberam, que não fazem parte dessa política. Então, os sujeitos estão correspondendo, na sua grande maioria, às políticas de ação afirmativa que são estabelecidas, né? Sabe? Quer dizer, então, inicialmente é sobre esse esclarecimento sobre o significado de política de ação afirmativa como um direito, não é um favor. É uma política reparadora desses danos que foram causados a vários grupos sociais, né? E então, falando sobre as políticas, então as políticas estabelecidas no Brasil são de caráter distributivo. Analisa-se o presente, né? Verifica-se a situação, mais ou menos o nível das desigualdades existentes entre os grupos e se estabelece as políticas. Infelizmente, por exemplo, principalmente as políticas de cotas e reservas de vagas no Brasil, elas são feitas de maneira um tanto arbitrária, talvez à pressa, para tirar esses grupos, garantir aos grupos, né, o direito de acesso à universidade. As pessoas fazem um projeto e, às vezes, depois há resultados bons, é claro, mas há certos equívocos que são constatados na prática, e aí a gente dá oportunidade a muitos de dizer, não dá certo, está vendo? Como, por exemplo, determinar percentuais iguais para todos os cursos. Olha, nós temos alguns cursos que têm já um percentual de negros bastante maior do que de outros. Então, não dá para você estabelecer uma política, um percentual idêntico para todos os cursos, porque acontece. Se eu coloco 40% de vagas para todos os cursos, é possível que no curso de medicina as vagas determinadas para cotas fiquem ociosas, porque a condição do negro, a desigualdade de condições, a igualdade de oportunidade, mas a desigualdade de condições não permite que o negro acesse e ocupe o total de vagas. E então aqueles contrários, né, tipo o DEM, vão dizer, tá vendo, não adianta oferecer vaga porque eles não são capazes. Não é isso. Em política de ação afirmativa, nós precisamos falar também, eu acho importante falar sobre diversidade e diferença. Às vezes, teoricamente, né, se misturam os termos. Eu gosto muito de recorrer à postura do Renato Ortiz, entendeu? Ele vai falar, né, sobre diversidade e diferença. A diferença em si mesma, ela não traz problemas para a humanidade. Ela simplesmente é. Nós somos diferentes. Há um livrinho de literatura infantil, não sei se tem alguma professora aqui, né? Nós somos iguais e diferentes, tem muitas, né? Nós somos iguais e diferentes, né? Nós somos humanos, temos características iguais, mas somos também diferentes, né? Então, a diferença a princípio, a diferença não traz nenhum problema. Então, e aí é o seguinte, nós temos a diversidade. O que acontece? Os grupos são diferentes. O Renato Ortiz, ele fala sobre a diferença, e ele diz que a antropologia, em seus primórdios, ela vai atentar para a diferença entre os grupos urbanos e não urbanos. E a gente sabe muito bem, né, que na antropologia, a princípio, ela estudava grupos completamente diferentes daquele que o antropólogo estava inserido, né? Então, o que acontece? A antropologia vai analisar a diferença. Mas o Renato Ortiz vai dizer, a história, ela vai dar uma contribuição forte porque ela vai analisar a interação entre os diferentes. Assim como, vamos dizer assim, a sociedade de consumo provoca subalternidades, a interação entre brancos, negros e não negros, negros e brancos, também provoca subalternidade.
através do significado social que se atribui às características fenotípicas dos negros, né? E a própria, e não raro, essa subalternidade, ela aqui no Brasil foi respaldada pelo Estado, historicamente, e então, vejam bem, retomando o par diversidade e diferença. A diversidade, além de analisar a diferença, ela vai analisar a interação que ocorre entre os diferentes e os seus resultados. Então, é mais enriquecedor analisar, tratar da diversidade, porque me parece que, e essa é a postura não de todos, mas de alguns antropólogos, que permanecem assim indiferentes àquela subalternidade que ocorre na interação entre sujeitos. Conheço muitos antropólogos que assumem realmente uma postura política em relação a essa subalternidade produzida. Mas, originariamente, não é. A diferença está posta e assim eles são diferentes. Mas é preciso atentar para a questão dessa diversidade, então, desses resultados da interação entre os diferentes grupos, né? Nós, então, temos isso na educação. Isso vai ocorrer em todos os setores sociais e na educação da população negra, entre todos, né? Em uma escola, por exemplo, né, uma criança que professa religiões de matriz africana, ela vai ser discriminada. A grande maioria não declara na escola, né? Se protegendo, é um mecanismo de defesa, né, que os sujeitos fazem. Então, ele não declara. Se ele declarar, então há discriminação. Mas, independente da profissão religiosa, do aspecto cultural, aí é uma discriminação feita em relação à prática, à cultura. A não inserção, por exemplo, no jongo, nos currículos das escolas. Eu sei que aqui tem um grupo de professoras fantásticas, né, que já incorporaram e tudo mais. De jongueiras, pois professoras jongueiras, maravilhoso, né, que já incorporaram no currículo das escolas. Mas, infelizmente, nós, com mais de 50% de brasileiros negros, a grande maioria das escolas não incorpora essa cultura. Entende? E que, muitas vezes, faz com que, né, o próprio aluno negro relegue a cultura de origem africana, por desconhecer, sabe? Então, infelizmente, isso acontece. Então, essa é uma forma de discriminação, a não incorporação da cultura de matriz africana nos currículos escolares, né? Quando se toma essa iniciativa, esta é também uma política de ação afirmativa, não em relação ao aspecto quantitativo, mas em relação à questão dos currículos, né? A dinâmica curricular que foge do aspecto quantitativo. Mas nós temos a rejeição do sujeito em relação à cultura. Agora, nós negros estamos, vamos dizer assim, dada a mestiçagem, não só biológica quanto cultural, nós negros nem sempre incorporamos aspectos culturais idênticos. Nós não formamos, pelo menos recorrendo ao conceito de etnicidade do Kabengele Munanga, nós pelo menos nós negros, nos grandes centros urbanos, não fazemos parte de um grupo étnico. Por quê? Porque etnicidade, segundo o Kabengele Munanga, implicaria em história comum, língua comum, profissão religiosa comum e sentimento de pertencimento. Olha, nós temos negros, vamos dizer assim, principalmente de religião, católicos, umbandistas, candomblecistas, temos evangélicos. Então, nós não professamos as mesmas religiões, não raro não falamos a mesma língua, então nem temos o sentimento de pertencimento àquele grupo com particularidades específicas. Então, nós falamos em grupos raciais, em raça. E vocês dirão, mas
vamos dizer assim, a biologia vai nos dizer raças humanas não existem. Realmente, no sentido biológico do termo, raças humanas não existem. As raças humanas foram criadas no âmbito das ciências sociais e humanas. Então, eu posso falar em relações raciais. Mas, além da discriminação da cultura, existe a discriminação do fenótipo, né? O tipo físico do sujeito, né? Ao qual é atribuído um significado social negativo, né? As qualidades de quem tem a cor da pele mais escura, maior quantidade de melanina, a textura dos cabelos, são consideradas qualidades negativas. Felizmente, hoje já há uma reparação e uma recuperação do belo, né? Da questão desse fenótipo negro, entendeu? Como belo. Ou como é preciso reestudar também a questão da beleza, é preciso reconsiderar, não considerar apenas a questão estética, mas a sociedade vê o belo apenas a partir do exterior, né? Mas esse exterior negro, entendeu? Essas qualidades negativas, ainda muito distante de se fazer o que é necessário, mas já temos uma postura da sociedade diferente em relação a ele. O cabelo crespo já não é tão considerado como cabelo ruim. A quantidade de melanina na pele também está sendo, vamos dizer assim, reconsiderada. Mas há um significado social negativo e que a gente encontra muito nas escolas, as professoras sabem muito bem disso. Então, a gente tem, por exemplo, uma bolsista que diz, no ano passado, eu fui na escola como bolsista ainda em formação, que não tem ainda muita condição de interferir numa escola com muitos alunos. Então, ela observava na turma que o menino negro recebia o nome de Tizil. E ele rejeitava o tempo todo e batia nos meninos e causava agressão, e a escola nada fazia. E vejam bem, quando chega esse ano, ela volta na mesma turma e os colegas estão chamando o menino de Tizil e ele responde. Vejam a perversidade do racismo em relação ao fenótipo, né? Esse menino que antes resistiu, mas a resistência dele foi esgotada. E ele incorporou o apelido pejorativo de Tizil. E a escola nada fez. Infelizmente, isso acontece na maioria das nossas escolas, mas por quê? A grande maioria dos professores não tem o acesso a esse conhecimento que daria uma contribuição significativa, entendeu? Para reparar esses danos causados. Então, vejam bem, não é só uma discriminação em relação à cultura, mas o fenótipo negro também recebe o estigma de inferioridade, né? E nós realmente temos que cobrar do Estado a reparação. Então, o Estado, pelas pressões exercidas pelo movimento negro, ultimamente, né, através das universidades públicas, né, e através do própria presidência da República, aprovou a legislação que vocês conhecem muito bem, a 10.639, né, originária de 2013, já tem quase 10 anos. E, infelizmente, eu costumo dizer, como Milton Santos, ela já está assim com uma aparência de velha, com um cheiro de mofo por causa do desuso, porque a prática realmente do que determina a lei 10.609 das diretrizes curriculares, ela só excepcionalmente ocorre, ou então, eventualmente, não está no cotidiano da escola, perpassando as atividades durante todo o ano letivo. Isso só excepcionalmente ocorre, né? Então, nós temos essa prática. Mas, antes mesmo dessa legislação, a academia já tinha, né, vamos dizer assim, conhecimentos acadêmicos disponíveis que legitimavam
a incorporação, vamos dizer assim, da questão negra, da cultura de matriz africana nos currículos escolares através das teorias pedagógicas progressistas. Eu não digo da Escola Nova, não, que a Escola Nova realmente ela tinha nos conteúdos escolares os estudos eugênicos, que significava impedir a proliferação das raças ditas inferiores, né? No século passado, né? Década de 30, né? Que a Escola Nova chega no Brasil, né? Mas nós temos a educação progressista, que vai para além das classes sociais, que aborda a questão de gênero, de raça, de etnicidade e tudo mais, né? O PENESB foi criado com um respaldo nessas teorias em 1995, antes da legislação, né? E nós temos também as políticas de reserva de vagas ou cotas por iniciativa das universidades. Mas então, em relação à universidade, o papel da universidade, né? Apesar do sucateamento da universidade, que vem ao longo dos anos, né? A universidade pública, né? Que tem um papel a cumprir, a gente ainda preserva a lei 5.540, que data de 68. Nós temos aí a reforma universitária em curso, que é justamente o sucateamento da universidade. Esses prédios estão sendo construídos, né? Mais salas para 60, 80 alunos. O que significa isso? As aulas viram conferências. Como é que fica a qualidade do ensino? Totalmente comprometida, né? Se aproximando das universidades particulares, das instituições particulares, né? A privatização da universidade já vem sendo feita por dentro e por muitos de nós que têm cursos, por exemplo, pagos no interior da universidade pública, principalmente cursos de pós-graduação, lato sensu, né? Que muitos professores deixam de dar aula nos estrito sensu porque ganham mais. Nós aqui na Faculdade de Educação, essa é a privatização por dentro. Isso é o que o Reúne pretende, né? Universidade pública não pode ter cursos pagos, mas infelizmente existem. A Faculdade de Educação ainda consegue preservar a gratuidade de todos os seus cursos. Cursos de pós-graduação lato sensu da Faculdade de Educação são todos gratuitos, conforme política de uma universidade realmente pública, né? Mas muitos dos nossos colegas estão privatizando a universidade por dentro e, portanto, né, é também com o consentimento de muitos de nós que infelizmente está ocorrendo. Mas, apesar disso, ainda se preserva a lei, aspectos da Lei 5.540, que determina que as funções da universidade são ensino, pesquisa e extensão em caráter indissociável. O Luiz Antônio Cunha, em 1989, ele diz o seguinte, que a indissociabilidade das três funções atribuídas à universidade é insuficiente. Ele propõe que haja uma prioridade e que a pesquisa seja colocada em primeiro plano, com o qual realmente nós no PENESB concordamos plenamente. Por quê? Diante do conhecimento, o homem pode ter três posições. Ele pode utilizar o conhecimento, que é um nível bastante inferior, né? Mas ele pode utilizar o conhecimento. Diante do conhecimento, ele pode criticar, ele tem uma postura crítica. Então, nós elevamos o nível da relação dos sujeitos em relação aos conhecimentos. Ele não aceita pacificamente os conhecimentos produzidos, mas ele vai para a crítica. E ele pode produzir conhecimentos. Então, através de conhecimentos produzidos, elaborados a partir de uma postura realmente de um intelectual genuíno, comprometido com a verdade, então nós avançamos na produção de saberes,
né? E devemos colocar esses saberes produzidos à disposição da população. Então, nós realmente concordamos que se deve priorizar a pesquisa, mas não qualquer pesquisa, mas uma pesquisa que a partir dos problemas das questões sociais. Então, a relação entre os grupos, né, que estão na sociedade civil, a dinâmica dos grupos deve ser, vamos dizer assim, trazida para o interior das universidades, para que ela faça suas pesquisas a partir dela. Os problemas sociais também devem ser principalmente incorporados, quer dizer, não uma pesquisa que não tenha um significado social. Priorizar a pesquisa, sim, que seja importante para dar respostas à sociedade aos problemas que ela enfrenta. Portanto, os temas de pesquisa devem ter origem das práticas sociais da população, né? Isso nem sempre ocorre na universidade, mas essa é uma posição. Então, a universidade tem um papel a cumprir nas suas atividades de pesquisa, ensino e extensão. Ela tem o dever de produzir conhecimentos significativos para a população, né? De ensinar, de disseminar esses conhecimentos através do ensino formal para aqueles que têm um vínculo, né, à instituição e também para toda a população, principalmente a universidade pública, porque a universidade pública é um espaço para todos e, portanto, todos deveriam ter acesso a esses conhecimentos. A Marilena Chauí, ela diz numa das suas publicações que o conhecimento deve tomar a forma de coisa pública. E então, tudo aquilo que é produzido pela universidade deveria ser acessado pela população em geral. Mas, infelizmente, a população ainda não vê, principalmente a universidade pública, como seu espaço. O Demerval Saviani vai dizer que não, que todo o sistema educacional é público, porque, na verdade, o particular, ele tem que obedecer às regras determinadas pelo Estado. E, portanto, as universidades particulares também, elas devem ter um caráter público, porque elas deveriam ser, né, obedecer às regras do Estado, e o Estado deveria acompanhar o respeito e controlar o respeito a essas regras. Infelizmente, isso não acontece sempre. Mas, então, nós temos as políticas de ação afirmativa no Brasil não são recentes. Desde a época, por exemplo, de Getúlio Vargas, a lei dos 2/3, né? Porque a mão de obra no Brasil era realmente com vamos dizer assim, a República, a abolição e tal. A mão de obra brasileira, com a abolição principalmente, a prioridade era para os europeus. Então, os ex-escravos, né, e os brancos pobres não tinham emprego. Então, falar sobre desemprego no Brasil não é coisa nova, foi uma coisa assumida pelo Estado, né? Então, chega na época, no primeiro governo de Getúlio Vargas, que tem, o pessoal de história pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu vejo assim, cheio de antagonismos, né? Ele coloca a lei dos 2/3 em que o trabalho na indústria e nos diferentes setores deveria ser ocupado pelo menos 2/3 de brasileiros, né? E temos também, por exemplo, a Frente Negra, na década de 30, verifica em São Paulo aquela questão da guarda, que não havia negros. Getúlio Vargas, então, determina, né, vamos dizer assim, que realmente fossem nomeados negros, e foram nomeados inicialmente 200 negros, e depois continuou-se essa nomeação para a guarda para aumentar o número de negros. Então, as políticas de ação afirmativa não são contemporâneas no Brasil, mas elas já estão colocadas. E hoje nós temos, né, as políticas de ação afirmativa sobre cotas ou reserva de vagas para diferentes grupos deserdados na universidade,
né? E temos as políticas de ação afirmativa sob a forma de reformulação de currículos da escola básica, que tem implicações na reformulação dos currículos na universidade, porque é aqui que se formam os sujeitos, né? E esse conhecimento sobre, por exemplo, o negro não pode ser só para os cursos de licenciatura, porque o negro está em situação de subalternidade na saúde, na habitação, entendeu? Em todos os setores. Então, o médico, né? O engenheiro, o arquiteto precisam tomar conhecimento, afinal de contas, sobre a situação de mais de 50% da população brasileira, né? Então, a reformulação dos currículos, eles têm que atingir a todos os cursos de graduação, todos os profissionais precisam ter esse conhecimento, né? E as reservas de vagas que estão aí atingindo a um significativo a mais de 80 universidades públicas e brasileiras hoje, entendeu? Com ganhos assim muito expressivos. Infelizmente, nós temos na UF os bônus, né? Que, a nosso ver, não é uma política de ação afirmativa, no sentido que precisa ter, né? Nós temos o equívoco ainda raça e classe, quando elas mantêm autonomia, sabe? E, felizmente, nós temos, né, na aprovação do Supremo, provocado pelo DEM, né, uma postura que nos dá respaldo para, vamos dizer assim, que legitima a autonomia entre raça e classe, porque partiu da UNB, entendeu, que realmente tem reserva de vagas para negros, independente do segmento social ao qual o negro pertence. Porque o negro, independente do segmento social ao qual ele pertence, ele é discriminado. Não é porque nós somos professoras universitárias negras que nós deixamos de ser discriminados. E isso tem um dano psíquico, entendeu? Que, é claro, se supera, mas tem perdas materiais que o Estado tem o dever de reparar, né? Então, eu vou ficar por aqui para depois ouvir vocês, entendeu? Sabe? Bom dia a todas e a todos. Bom dia, professora. Meu nome é Vanessa, eu sou jongueira da comunidade de Campinas e sou também universitária de uma faculdade, de uma universidade particular, com bolsa. E aí, assim, a minha questão... Oi? Não é ProUni, é na PUC. Ela fez um processo de vestibular que ela chama de vestibular social. É um vestibular diferenciado que ela aplica em janeiro. O vestibular normal dela é em dezembro e ela aplica um vestibular social em janeiro, que é para trazer não só negros, mas o pessoal das camadas populares. E aí a minha questão é... Como que é essa implementação da lei em relação às universidades particulares? Porque eu estou cursando pedagogia, estou no 5º período, né, 3º ano já, e a única coisa que eu vi, falando um pouco de étnico-racial, foi no momento que a gente começou a falar sobre elaboração de currículo, e ainda que a professora ela abordou de uma forma muito... ligeira, assim. Tem o currículo pós-crítico, que aborda homossexualidade, aborda racial, né, e não falou mais nada. Né? E aí, quando você vai tentar trabalhar dentro do tema, é muito difícil. Eu, nos meus estágios, que tenho que fazer estágio e licenciatura, eu tento trazer... a todo tempo essa questão da Lei 10.639, mas não tem um apoio, não tem uma... sabe, é muito ruim isso. E eu faço, a Tânia também, né, que é de Campinas, também está, só que ela está em serviço social, e a gente também percebe que nos outros cursos lá dentro, talvez só História tenha uma disciplina falando sobre isso. Então, eu queria entender um pouco melhor como que isso acontece nas universidades particulares, porque nas públicas, ainda bem que está começando a engrenar, mas nas particulares, como que a gente
Como que a gente vê isso? Obrigada. Eu sou estudante aqui da casa, do curso de História, e a gente está tendo nesse semestre um curso específico com a professora Marta sobre cultura negra nos séculos XIX e XX. Então, a nossa discussão tem sido realmente acerca do conceito de cultura, de identidade, e aí eu queria saber, diante do que a professora expôs sobre essa lei da mudança do currículo, que a lei não define muito bem, né? Ela diz que a cultura negra deve ser ensinada e a história negra também, além da cultura negra afro-brasileira e a história afro-brasileira. Mas quando você define a história negra e afro-brasileira, é uma coisa palpável, né? São fatos que, de fato, você tem como definir. Mas a cultura, a gente tem percebido que os autores definem de formas diferentes. E a produção atual tem descolado a cultura para além das manifestações, né? E diante desse problema de negros que não estão, como a senhora falou, aqui no Brasil, são praticantes de uma mesma religião, que não falam uma mesma língua, no caso de matriz africana. Então, como se daria, ou a senhora sugere, esse ensino da cultura negra nas escolas? Prazer enorme assisti-la, igual Mônica, é muito importante a tua presença aqui na universidade. Eu não tenho essa contabilidade, mas acredito que você seja talvez a maior professora negra. Eu não conheço outros professores com a tua expressão, com a tua importância aqui dentro. Pena que a gente ainda não tenha conseguido, né, criar um sistema de ações afirmativas, de cotas raciais na UF, mas um dia a gente consegue, né? E parabéns pelo teu trabalho ao longo desses anos todos com o PENESB, que muito antes de todas as leis e decretos que a gente tenha, você já tinha... Quando foi fundado o PENESB? 95, né? Então, nós juntos, né? Isso, e Hebe também, e Sheila... Né, já tem um bom tempo. Eu queria perguntar duas coisas para você, para a gente continuar conversando. Né, que essa discussão, inclusive, eu acho que tem que ser feita na universidade. Ela não foi feita ainda na UF. Vocês veem a dificuldade que a gente tem de fazer isso aqui. Quando a Yolanda fala que ela também sofre o racismo aqui dentro, não é uma questão de classe ou de ser professora, doutora da Universidade Federal Fluminense, não é fácil fazer essa discussão aqui. Se a gente um dia fizer, que vamos fazer, os funcionários fizeram, e Yolanda não tinha ninguém, só tinham funcionários, não tinha um aluno, e a única professora era eu, porque o Pontão me obrigou a ir, porque não pode deixar de ir, eu tinha 500 mil compromissos. Não, porque inclusive vocês do Pontão não podiam ir. Não, elas são autoritárias, a gente está brincando disso. Né? Quer dizer, e também foi no meu prédio, estava muito fácil para eu ir. E quando eu cheguei na reunião, inteiramente esvaziado. Né? Então, eu acho que é importante a gente medir a dificuldade de implementação disso. E falando dessa dificuldade, os grandes opositores às ações afirmativas, dentro da perspectiva de cotas raciais, exatamente dizem que não há mais como saber quem foi criminoso e quem foi vítima nessa história. Né? E a gente tem procurado responder a isso exatamente como Yolanda colocou. E eu queria te perguntar duas coisas, então, em função disso. Se juridicamente não é possível, porque se precisaria ter a figura, não é, do traficante, do escravista e dos... Quer dizer, a gente não tem mais isso, né? Mas, juridicamente, se a escravidão é considerada ilegal, por que a escravidão é considerada ilegal? Por causa hoje ela é considerada ilegal hoje, não é? Então, seria algo de exatamente reparação de um erro no passado. Mas se no século XIX a gente constata que a escravidão foi ilegal, os africanos que entraram no Brasil depois de 1831 e se tornaram escravizados, o foram ilegalmente. Não tem jeito. Isso
Por isso que todo o Estado brasileiro mentiu, os senhores mentiram em relação à idade dos africanos e tal. Então, se esse dispositivo não daria também um respaldo jurídico, ou se não mesmo, o fato de ter sido, o crime ter ocorrido no século XIX, né? Mas, enfim, queria que você falasse um pouquinho mais disso. E a outra questão é como se identifica ser negro hoje, porque eu acho que é uma outra oposição, um discurso muito comum, né? Como é que vamos saber quem é negro hoje na universidade? Ou na universidade, quem é negro e como é que você vai reparar se você não sabe quem sofreu e aí então tem que ser negro. A autodeclaração me parece que foi um caminho bastante feliz para essa equação. A UNB tem um sistema um pouco diferente. Eu queria que, como é que está a reflexão do movimento negro em relação a isso? Se existe uma diretriz ou se cada universidade a gente sabe, tem autonomia para isso. Mas se vocês têm alguma reflexão do que seria melhor. Bom dia, professora Yolanda, é sempre um prazer ouvi-la. Eu sou a Ellen, eu sou geógrafa formada pela UERJ, sou da primeira turma de cotas de lá. E atualmente faço Relações Internacionais na Universidade Federal Rural e participo do Núcleo Universitário Negro da Rural. A gente lá está com o processo de tentar implementar cotas na universidade, né, tentando trazer os atores da universidade para discutir a implementação de cotas lá. E ontem, professora Yolanda, a gente conversou um pouco com a juventude sobre cotas à tarde, né? E estávamos eu, o Diogo, que é de Goiás, que participou da implementação de cotas lá na UFG, e o Juliano, que é de Minas, que foi aluno da primeira turma de cotas da UFMG. E o nosso debate, antes de conversar com a juventude, era, bem, em que ponto estamos hoje com relação às ações afirmativas no Brasil? E a gente não conseguiu sistematizar um pensamento único sobre isso e não conseguiu fechar nada. Porque há 9 anos atrás, a gente tinha um fla-flu, né? É o que a gente estava discutindo. A gente tinha um fla-flu, as pessoas eram contra, as pessoas eram a favor. Né? Depois no debate a gente inclusive viu isso. Algumas companheiras viraram e falaram assim, não, eu sou contra, mas eu sou a favor. Então, assim, para além da percepção da população brasileira sobre a questão das cotas, em que ponto nós estamos? Né? A gente tem coisas que são bem substanciais, né, que é a questão do Supremo e etc. Agora, a aprovação no Comitê lá de Constituição e Justiça do Senado, mas, para além de tudo isso, eu não sei se a senhora consegue, assim, talvez dar um balanço de como as cotas e como as ações afirmativas estão hoje. E talvez a partir daí a gente pensar no que a gente pode avançar com relação a isso, né? E quais os impactos que a gente pode esperar daqui para frente de tudo isso que vem acontecendo recentemente, como, por exemplo, a aprovação o indeferimento, né, no STF. Né? É mais ou menos isso. Sobre a questão das particulares, como é que faz? Bem, vejam bem, né? Após a legislação, nós temos as diretrizes curriculares nacionais, né? E a resolução que acompanha as diretrizes, e lá na resolução tem um artigo que determina que as universidades, um artigo, e posteriormente se diz num parágrafo, né, que o teor, né, eu tenho, isso está contido na resolução e nas diretrizes, mas que determinando o seguinte, que as universidades elas devem incorporar essa questão nos cursos que ministram. As diretrizes elas foram feitas com uma decorrência da Lei 10.639 e, portanto, entende-se, né, que os cursos de licenciatura devem ser incorporados porque são os profissionais que vão atuar na escola básica, nas quais esses conteúdos devem ser incorporados. Só que, infelizmente, né, como a gente vê, o Brasil é um país que as leis podem não ser cumpridas, né? Essa determinação legal não está sendo cumprida.
entendeu? Cumprida, sim, por alguns cursos, né? Então, você verifica, né? Numa pesquisa que a gente está tentando fechar aqui na UF, a questão racial nos cursos de licenciatura da UF. Então, a gente vê o curso de História está riquíssimo, né? Com uma disciplina obrigatória, História da África, no terceiro período, e outras disciplinas, né, que tratam desse conteúdo. Agora, outros cursos, né, mesmo de licenciatura, a questão está completamente ausente. A gente tem a ouvidoria da CEPI, que de vez em quando, entendeu, dá uma chegada nas universidades, faz algumas cobranças, né? E aí os coordenadores de curso, o gabinete, chamam o PENESB, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Tem que incorporar nos cursos a questão, entende? Mas, por exemplo, nas determinações sobre os diferentes cursos de licenciatura, às vezes consta a obrigatoriedade de Libras, mas não se atende a essa exigência que é da Lei 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases. Então, houve coordenadores de curso que me disseram, olha, a gente vai reformar lá o curso agora, mas nas diretrizes curriculares desse curso não há essa exigência. É um curso de licenciatura. O próprio MEC entra em contradição, entendeu? Então, não incorpora, sabe, esses conteúdos, e os profissionais mesmo de licenciatura acabam saindo da universidade sem dominar esses conteúdos. Então, ninguém pode ensinar o que não sabe, né? Quer dizer, por isso é que eu disse, né? A Lei 10.609 já está assim com cheiro de velha, de mofo, infelizmente, né? Porque para que ela se cumpra é preciso que na formação inicial e continuada dos profissionais, principalmente de educação, seja incorporado. Agora, eu repito, todos os profissionais, independente de ser de licenciatura, precisam tomar conhecimento do que ocorre, do conteúdo sobre a população negra, né? Sabe? E a legislação, a Lei de Diretrizes e Bases, determina populações negras e indígenas. Sim, nós precisamos ter o conhecimento da história e cultura afro-brasileira e indígena, assim que está na legislação, né? Não são só as particulares, as públicas também não incorporaram. Aqui nós temos alguns cursos de licenciatura com a questão, mas não são todos, né? A gente pergunta, por exemplo, a determinados cursos, mesmo que o curso, eu vou falar abertamente porque isso está posto na grade curricular, curso de letras, tem, vamos dizer assim, literaturas africanas, mas e a literatura afro-brasileira? Não tem, sabe? Quer dizer, então, não há respeito à legislação, infelizmente, e não é só nas particulares. Aqui nós conseguimos incorporar no curso de pedagogia uma disciplina obrigatória, entendeu? Sabe, com 60 horas. Sabemos que não é o suficiente, mas dá pelo menos para mobilizar as pessoas, né? Eu não sei se eu respondi a Vanessa. Agora, a Bruna, né? História e cultura afro-brasileira. Pois é, eu acho que a própria legislação, entendeu? As pessoas, quando fizeram a legislação, não analisaram teoricamente o significado de história e cultura. É complicado. Eu acho que, a meu ver, não sei vocês de história que estão com a Marta estudando a questão, mas história não é cultura? Então, eu penso que cultura já tem uma abrangência muito grande, mas nós precisamos realmente recorrer à produção acadêmica sobre o significado de cultura, sobre o significado de história, que me parece, a meu ver, que os que determinaram história e cultura afro-brasileira e indígena cometeram algum equívoco que precisa ser reparado. E eu acho que nós poderíamos tentar ver se faríamos até um encaminhamento consistente, talvez a partir do grupo da Marta, para rever, né,
esse equívoco que foi cometido e que foi incorporado, inclusive, na Lei de Diretrizes e Bases, né? Porque, e dá a ideia é o seguinte, as pessoas pensam que vão incorporar apenas a história ou as manifestações culturais do tipo o jongo e tudo mais. Sim, mas além disso, tem mais conhecimentos. A cultura é mais abrangente do que isso, a meu ver, entendeu? Então, eu preciso incorporar a questão da literatura, eu preciso incorporar as questões relativas, vamos dizer assim, aos aspectos, vamos dizer assim, psíquicos que afetam o sujeito, que o racismo cria, que afetando brancos e negros, né? O psiquismo dos sujeitos, tanto negros quanto brancos, são afetados pelo racismo. Então, a escola, incorporando as questões negras, deveria tratar dessa questão também. Nós temos professoras que saíram dos nossos cursos que fazem um trabalho muito interessante de identidade, trabalhando como é que o sujeito sente, entendeu? Quando ele é chamado de petróleo, de tizil, entendeu? Macaco, né? Então, é um trabalho feito de 1ª a 4ª série, mas com professoras que receberam uma determinada formação. Isso é cultura, ao que me parece, né? Mas há equívocos aí, entende? Certo? Em relação, e isso precisa ser alterado a partir de um estudo consistente, que eu acho que o grupo da Marta está muito bem para fazer uma proposta de alteração do que está posto na Lei de Diretrizes e Bases, e a gente fazer algum encaminhamento, vamos dizer, existe a ANPED, o GT21, a BPN, que nós teremos uma discussão agora em julho, entendeu? Esses 2 espaços eu acho que são muito importantes para fazer determinados encaminhamentos para fazer essas alterações, né? A Marta, também o Kabengele fala assim, o que significa cultura negra, né? Nessa mestiçagem cultural, né? O que é cultura negra? Eu acho que é uma cultura de matriz africana, eu acho que é mais apropriado do que falar em cultura negra, porque você tem negros com práticas outras, praticando taekwondo e não capoeira, e não o jongo. Então, e são negros comprometidos, né, com a questão racial. Então, me parece que é melhor se falar, entendeu, cultura de matriz africana, que tem as marcas, né, africanas, que é mais legítimo. A Marta, né, companheira de longa data, desde que o Penésio foi inaugurado, nós começamos, né, com a parte de história e realmente procuramos o departamento de história para assumir, né, a parte de história. E realmente a professora Marta e a professora Sheila têm sido assim companheiras nesses 16 para 17 anos do Penésio o tempo todo, né? E até mesmo, além da parte O Negro na História do Brasil, elas fizeram a indicação, né, da Mônica Lima, né, que foi um presente que vocês nos deram em História da África, né? Então, nesse percurso, né, nós temos o privilégio de tê-las conosco, atendendo a todas as solicitações, a tudo que nós realmente precisamos na parte de história, entendeu? A Marta e a Sheila, as professoras Marta, Sheila e Mônica Lima, agora também com outros professores de História da África, né, que nos atendem, né? Porque nós não podemos nos fechar na educação. A educação não dá conta dessas questões. Então, nós nos abrimos para outros espaços, outras áreas de conhecimento que estão também produzindo no setor, né? Quando o Penésio começou, o que a gente fez? Vamos ver quem na UF está trabalhando a questão negra. E encontramos, entre outros professores, a professora Marta e a professora Hebe e a Mônica Lima, que é da UFRJ, mas que também trabalhava a questão por indicação delas. Obrigada, né, por isso. Mas, então,
A escravidão ilegal, a reparação do erro do passado, né? Você coloca a partir de 1831. Eu vejo o seguinte: existem os descendentes, né, dos violadores e dos violados, né? Mas como reparar, como recuperar os danos provocados? Eu vejo a questão muito mais, por exemplo, do ponto de vista jurídico. Bem, então vamos modificar o jurídico e vamos propor que, ao invés da presença do violador e violado, estejam os seus descendentes, que estamos aqui. Agora, veja bem, a dívida, a violação foi muito grande. E é difícil medir, né, a dimensão da violação sofrida pelos escravos. A escravidão foi ilegal, mas qual a dimensão da violação para devolver aos descendentes de negros, no caso da gente conseguir, não, no jurídico, né? Não vamos considerar os descendentes, mas qual a dimensão dela? É difícil avaliar e recuperar esse montante, né? O grupo de São Paulo propunha, né, a indenização da população negra pelos danos sofridos na proposta que eles fizeram na década de 90, sabe? A proposta deles era que a população negra fosse indenizada pelos danos causados a esse grupo. Mas como indenizar? De repente, até o Brasil tem dinheiro para indenizar mais de 50% da população pelos danos. Como medir esses danos? São danos materiais, mas não são só danos materiais, são danos psíquicos, que esses, então, é difícil medir os danos materiais, mas muito mais os danos psíquicos, que você vê negros, né? Não, eu não preciso de cotas. E querendo ser branco ainda. Infelizmente, o ideal de branqueamento está presente, porque ser negro é uma coisa ruim. Então, para que eu vou querer ser negro? Eu tenho que me casar com um branco, porque então meus filhos não vão ter essa marca. E procura no outro a brancura. Isso é um dano psíquico que, infelizmente, ainda muitos de nós carrega. E aí? Como reparar esse dano? Sério? Fica complicado isso. Então, eu acho que mexer no jurídico seria... Tá. Então, vamos alterar, vamos ver lá o Joaquim Barbosa Gomes, o Supremo, como é que é isso, né? Não vamos exigir a presença de violador e violado, mas seus descendentes. E, além disso, é o seguinte, não dá para cobrar dos descendentes europeus essa dívida. Isso é o Estado que teria que pagar. Entendeu? O Estado, então, é que teria que representar o violador, porque ele foi conivente. Ele provocou a violação, né? Sabe? Quer dizer, há várias questões aí que eu realmente não tenho resposta, sabe, Marta? Mas eu estou colocando assim, questões para a gente refletir e ver se é possível o caráter compensatório. Seria o ideal. Filosófico, do ponto de vista da reflexão filosófica, é o legítimo. Agora, como concretizar isso? É uma questão. Se a gente puder pensar numa maneira, vamos propor, né? E vamos ver o que a gente pode conseguir. E ser negro hoje, quem é negro? Pois é, né? Há uma mestiçagem muito grande no Brasil. E a gente tem, né, a questão da marca brasileira, contrariamente ao que ocorre nos Estados Unidos e em outros países, que é a origem. Então, o Horácio Nogueira vai falar sobre preconceito de marca e de origem. Então, a gente chega, muitos brasileiros considerados brancos aqui, chegam no exterior, não, você é negro. Porque aqui, pelo ideal de branqueamento, um sujeito pode ter origem negra, mas ele se declarar branco, né? Então, é a marca que vale. Um sujeito branco, aparentemente branco, ele pode ter um avô, um bisavô, muitas vezes chega no PNES, pois é, e crianças até, né, com um trabalho bom de professoras, ele se diz branco a princípio, é belíssimo essa migração,
né, que as pessoas fazem da autodeclaração de marca para de origem. O sujeito, a princípio, diz: eu sou branco. Depois, com o trabalho pedagógico, ele volta e diz: professor, eu não sou branco, não. Eu tenho um avô negro. A minha mãe, geralmente a gente faz, né, a construção da árvore genealógica, ele vai retomando até onde pode. Quem é professor primário sabe muito bem que às vezes você encontra criança que não conhece o pai, irmãos que têm um é filho de um pai, outro de outro, outro de outro. Entendeu? Uma série de questões assim, e às vezes você provoca problemas emocionais também na criança, né? Meu pai está preso. Aqui nos grandes centros urbanos tem muito disso. Aí você procura, vai consultar os pais sobre a origem, quem foi, qual a cor dos seus avós, dos seus bisavós e tal, e aí aparecem outras questões. Quem é professor sabe, principalmente professor de primeira, quarta, quinta, oitava, sabe que isso aparece. E aí a gente tem que trabalhar outras questões também, né? Mas então a criança volta e diz: olha, eu não sou branco não, professora. Eu tive um avô, um bisavô negro. E aí recupera, isso é belíssimo. Agora, né? Mas no Brasil a questão é de marca, né? Eu estive com uma professora norte-americana que ela dizia: Yolanda, procura-se ver nos Estados Unidos, às vezes, o sobrenome do sujeito, para ver se a origem dele é negra ou branca, né? Então, no Brasil não tem disso. Tem aparência, é branco. Então, ele não é discriminado, a menos que, né, aquele avô, aquela avó negra, ou até, às vezes, o pai ou a mãe negro apareçam. Aí a discriminação. Quem tem namoradinho, quem é branco, aparentemente brasileiro, e que tem avô, ou mãe, ou pai negro, sabe muito bem. Está namorando. Chegou o pai ou a mãe negros, aí abala o namoro. Né? Abala. Então, é o seguinte, é a marca. Todas as pessoas, independente do fenótipo, pode ter cabelo liso, cor da pele aparentemente com pouquíssima melanina, né? E a Maria Lúcia fala pouca tinta, muita tinta, né? Sabe? Então, ele é aparentemente branco, mas ele se assume como negro, porque ele faz a autodeclaração de origem. Agora, no Brasil, ele não é discriminado. Eu diria, por exemplo, se ele me disser, por exemplo, se ela me disser: eu sou negra, né? Você no Brasil, aparentemente branca, eu não vou duvidar. Você pode estar assumindo as suas origens. Agora, no Brasil, você não é discriminada por ser negra, como seria na Europa, nos Estados Unidos. Então, as cotas raciais são para aquele que é discriminado por ser negro. Nessa gradação, por exemplo, né, eu sou muito mais discriminada do que a Mônica. Porque existe uma gradação no Brasil, e é em função dessa gradação que a discriminação se exerce. E, portanto, se nos percentuais determinados para cotas, as cotas não cobrem a mim e a Mônica, eu tenho que ser escolhida, porque eu sou mais discriminada do que ela. Entendem? Aí as pessoas falam: poxa, mas estão retomando os tempos passados, analisando o sujeito. Mas não tem como, né? Algumas universidades fazem, depois realmente dos classificados, dos contemplados pelas cotas, tem uma comissão que vai lá analisar se o sujeito realmente tem as marcas negras. Porque se ele, embora seja negro, mas não tem mais o fenótipo negro, ele não é discriminado no Brasil. Então, ele não tem direito a cotas. Daí a necessidade de analisar o fenótipo, sim, de alguma forma que é desconfortável, tanto para os entrevistadores como para o entrevistado, mas eu não vejo outra saída. Parece que a UNB, não sei se a Marta sabe, está usando câmeras, fotos, né, na mesma condição. Exato. Então, ali se vai analisar. A Moema, quando fez o trabalho dela também, a pesquisa, aqui foi na década de 90, ela analisou as fotos
né? Porque não tinha internet, não tínhamos a declaração de cor que data só de 2004 na seleção do vestibular. Então, ela analisou foto por foto, as pastas dos alunos e selecionando por ali. Olha, é desconfortável? É, mas no Brasil não tem outro jeito. Entendeu? Houve uma proposta de um jurista, né, que ele falou, não, mas pede a ele a comprovação de origem, certidão dos avós, bisavós. Mas ele pode já não ter mais as marcas negras. Então, realmente, tem que estar direto com o candidato e estabelecer uma sequência, né, mais tinta, menos tinta, tal, para oferecer as cotas, não tem outra saída, eu acho, né? Essa é uma preocupação também aqui, Marta, com a proposta da UF, né? Que a gente vai fazer. O que a gente vai propor? A gente não pode deixar para decidir lá. Nós é que vamos ter que apresentar a alternativa, entendeu? Isso está muito presente na minha cabeça, sabe? No PENESB o tempo todo, né? E depois a nossa geógrafa, Relações Internacionais. Pois é, em que ponto estamos? Um balanço. Como avançar? Que impactos no futuro? Essa é uma questão muito séria. Por quê? É o seguinte, nós entendemos no PENESB que não se pode fazer política pública sem pesquisa. Quando nós propusemos a UF, em 2003, que incorporasse no questionário do vestibular o quesito cor, nós o fizemos a partir de um censo étnico-racial que nós fizemos aqui. A UF tinha cerca de 14 mil alunos, nós coletamos quase 12 mil questionários. Foi uma pesquisa grande que nós fizemos na UF para ver a distribuição racial. A partir dessa pesquisa, nós fomos à PROAC e mostramos, com os resultados da pesquisa, a necessidade, porque nós fizemos a pesquisa como? Se o questionário não tinha no vestibular. Nós, na época, tínhamos dinheiro, né? Éramos financiados pela Fundação FOR, e nós contratamos e preparamos mais de 60 bolsistas para irem nos cursos no momento de inscrição em disciplinas, para entregar o questionário, e coletamos o questionário, entendeu? Houve a preparação, né, para informatizar as respostas, e depois fizemos a análise, e a partir da análise, então, nós fizemos essa proposta. A partir dessa análise, nós fizemos também uma proposta de reserva de vagas para negros na universidade em 2004, a partir da pesquisa. Só que nós tivemos a aprovação aqui na Faculdade de Educação, no conselho, que era o SES, né, que nós tínhamos, agora desapareceu o Centro de Estudos Sociais Aplicados, e tivemos a aprovação. Mas, quando chegou no Conselho de Ensino e Pesquisa, nós verificamos que nós não tínhamos 50% mais um. Então, nós congelamos. Nós não queríamos, entendeu, ficar com essa marca de rejeição, porque isso politicamente não é bom. Nós congelamos o projeto. Agora estamos com uma nova pesquisa, né, e com a tramitação, vejam bem, da questão o vestibular, Enem e não Enem, seleção Enem e não Enem, isso traz não é insuperável, mas isso é algo a mais, um fator a mais nas pesquisas, porque agora a gente não trabalha mais só com dados do vestibular, a gente tem que trabalhar com dados dos bônus e fazer pesquisa também sobre o percentual que foi determinado para o Enem e a perspectiva futura, entendeu, da UF em relação à seleção através do Enem. Mas isso não é impedimento mas nós precisamos fazer pesquisa sobre a realidade para fazer uma proposta em conformidade com a realidade, para impedir certas insucessos, certas inadequações. Então, uma universidade, a academia, não pode fazer política pública sem pesquisa. O que, na maioria, infelizmente, ocorreu
com os projetos de cotas. A UF foi a única que fez um censo étnico-racial. As outras universidades, inclusive a USP, o FRJ, fizeram amostragem. Então, uma amostra é diferente, você pega um grupo significativo, entendeu? Mas um censo é muito mais abrangente, tem um grau de confiabilidade na pesquisa muito maior. A UF foi a única que o fez, em articulação com o IBGE, a professora Moema, que é do IBGE, coordenando a pesquisa. Né? Foi um trabalho grande. Agora nós estamos novamente fazendo estudos sobre como é que a UF está se comportando ao longo dos anos com os candidatos negros, né? Para fazer uma nova proposta. Eu respeito todas as universidades que já têm projeto de cotas, de reserva de vagas. Foi um grande avanço, sem dúvida. Mas a grande maioria não partiu de pesquisas. Ora, a função da universidade é essa. Entendeu? Tá legal. Sim. A função da universidade é essa. Se a universidade vai propor política, isso é falha da universidade, não da sociedade civil, não da população. Sociedade que não está cumprindo seu papel. Os seus intelectuais, me perdoem, têm que ser, né, intelectuais genuínos que buscam a verdade para, a partir dela, propor políticas públicas. E isso, na maioria dos projetos de cotas, reserva de vagas, não ocorreu. E isso, igualmente, não está ocorrendo na avaliação. Entenderam? O processo, então, implementa o processo de reserva de vagas ou de cotas. Agora, durante o processo, tem que haver uma equipe de pesquisa para fazer o acompanhamento, ver o que está ocorrendo e divulgar e reformular o próprio projeto. Ou então, o que seria ideal, verificar a não necessidade mais das políticas de reserva de vagas, porque as políticas de ação afirmativa é uma característica que eu não falei, mas elas devem ser temporárias, até que aquele fator de discriminação seja completamente anulado. Só que, por exemplo, a questão no Brasil, né, nós precisamos, paralelamente às políticas de ação afirmativa, ter políticas de ação afirmativa de, vamos dizer assim, melhoria da escola básica, no sentido de garantir igualdade de a qualidade, melhoria da qualidade da escola básica. Só que isso não está ocorrendo. Então, o que acontece? As políticas de ação afirmativa tendem, na universidade, tendem a ter caráter permanente, que é um equívoco. Entendeu? A política de ação afirmativa e a política de caráter universal, elas não são excludentes, elas deveriam ser implementadas paralelamente. Infelizmente, não são, e aí há um problema, porque a gente vai ter que permanecer com política de ação afirmativa, que a escola básica não está fazendo com que o sujeito negro tenha igualdade de condições na seleção para ingresso na universidade, né? O que não deveria ocorrer. Então, essas respostas, Ellen, que você está procurando, estão em aberto. Precisamos de pesquisas para saber. Bem, alguns impactos, como estamos, eu diria, sem sombra de dúvida, estamos melhor que antes. Nós avançamos. Avançamos no interior da universidade, né? A presença negra, maior presença negra. Em alguns cursos realmente brancos, historicamente brancos, né? A pesquisa da Mônica, né? Quando ela fez política de ação afirmativa na UERJ, estudando o curso de desenho industrial. E ela verifica que é um curso branco, mas que se tornou cerca de 90% negro. Então, isso é um grande avanço de curso de design. Negro, 90% de negros na primeira turma. Com critério social. Vejam bem, o problema com critério social diminuiu. Por quê? Não dá para atrelar a raça à classe. Não dá para dizer escola pública e negro. Não.
Entendeu? O negro é discriminado porque ele é negro, não é porque ele é pobre. Então, nós temos que fazer tal como algumas poucas universidades, né, a que eu conheço mais de perto. A UNB é reserva de vagas para negros. Então, o meu filho pode fazer o vestibular, se fizer o vestibular para a UNB, ele pode. Ele não é pobre, né? Ele, filho de professor universitário, entendeu? Sabe? Não é pobre, mas ele pode concorrer à reserva de vagas para negros na UNB. É isso que tem que ocorrer. Porque negros de classe média, média alta, são discriminados e, portanto, eles têm direito à reparação. E raça e classe, elas se cruzam, mas não são idênticas. Eu sempre repito uma coisa que o Milton Santos, né, colocava na vida dele. Eu, aqui nessa conferência que ele fazia, uma das últimas, em 97, é um espaço particular na minha vida, porque lá fora eu sou um negro como qualquer outro e, como tal, sou discriminado. Entendeu? E na própria USP, né, historicamente, muita gente conhece. A USP tem um restaurante para professores. O Milton Santos vai com os colegas brancos. O que acontece? O funcionário manda os brancos entrarem e pede a carteirinha de professor para ele. Mas por quê? O Milton Santos não é pobre. E existe o racismo institucional. Entendeu? O racismo institucional é aquele que está incorporado na instituição. Então, quando a instituição é, vamos dizer assim, a universidade é historicamente branca. Esse é um espaço branco. E quando nós começamos aqui no PENESB, havia um estranhamento, porque, embora o PENESB não tenha como critério de participação a cor negra, a grande maioria dos nossos cursos, até hoje, é negra. Mas esse não é um critério. Todos, brancos e não brancos, precisam ter conhecimento. No entanto, vinham muitos negros. E as pessoas nos perguntavam, sabe, Marta, o que está acontecendo que tem tanto preto aqui? O estranhamento não era a ausência de negro, mas a instituição estranhava a presença. Sabe? Então, é uma coisa que ocorre, né? A questão negra, né, pode ser ministrada por qualquer pessoa. Então, se escolhe, na seleção de professores para dar aula, tem que ter um percurso. Para dar aula sobre relações étnico-raciais no cotidiano escolar, o PENESB teve que interferir para ser um profissional que tem um acúmulo de conteúdo sobre o assunto. Não importa se ele seja branco ou negro, ele tem que ter um currículo em que ele comprove ter o domínio do conteúdo. Não, pode ser qualquer pessoa. Isso eu coloquei claramente aqui na universidade. Isso é racismo institucional. Então, a luta nossa para a disciplina foi criada com muita luta de vários de nós, brancos e não brancos, negros e não negros, mas, no momento de colocar o professor, surpreendentemente, entendeu? Não é aquele que tem um acúmulo de conhecimento sobre o assunto. Alguns sim, e a gente tem vários professores. Então, o racismo está incorporado na estrutura da sociedade e projetado no interior das várias instituições. Isso já foi muito alterado aqui. Hoje nós estamos com espaço de diversidade, entendeu? Na pós-graduação, onde eu atuo, onde a Mônica está, embora haja manifestações racistas, sim, mas já há uma grande abertura e de parte de muitos professores, né, sobre a questão racial, que orientam alunos, que trabalham, entendeu, com a questão. História, por exemplo, história da educação, né? História da educação não incorporava, era como se a história da educação fosse homogênea, entendeu? Como se fosse igual para todos, se não houvesse problemas em relação à história da educação dos negros. Hoje, o grupo de História da Educação
aqui da faculdade já incorpora na história da educação o negro na história da educação brasileira. Então, houve, assim, muitos avanços, tanto em relação às cotas e reserva de vaga na universidade, quanto à dinâmica curricular. Só que não é o ideal. Agora, nós precisamos de pesquisa para averiguar, responder essas questões suas. Em que ponto estamos? Alguns pontos, algumas pesquisas foram feitas, né, e mostram os avanços, né? Um balanço, como avançar. Eu sugiro, tem aqui mestres, mestrandos, doutorandos e alguns graduandos. Essa é questão de pesquisa. Façam nas suas, quem ainda não é doutor, né, façam as suas pesquisas. São questões que estão em aberto, questões de pesquisa que estão em aberto, que precisam de resposta. Então, eu proponho que vocês realmente elaborem seus projetos de pesquisa para responder essas questões, porque elas não foram, infelizmente, respondidas, e a gente espera que a Ellen avance em relações internacionais e, quem sabe, né, e adentre pela pesquisa para ajudar a responder. São muitas perguntas, muitas questões, mas você pode respondê-las parcialmente, tá bom? Nessa luta política, vocês vejam, é um direito, a universidade é um direito. Não pensem que reserva de vagas ou cotas é favor, não. É um direito que o Estado, as universidades estão oferecendo para vocês. Agora, vejam bem, há muitas questões que a gente precisa ponderar. Às vezes, há situações que precisam de respostas, mas a gente tem que ponderar de uma posição mais agressiva ou menos agressiva. Agora, é preciso refletir o seguinte: nesse momento, no momento em que ocorre um fato e que realmente a gente fica assim indignado realmente com o racismo, a gente precisa ponderar qual a resposta dar. Eu gosto muito da Mônica, eu falo com ela tem respostas, eu tenho inveja dela, sabe? Eu adoro essa qualidade. Ela tem respostas pontuais, prontas, para cada momento, e ela assim, tem presença, né? Porque às vezes acontece um fato, e aí, o que eu faço agora? A Mônica não. Ela, no momento, ela dá uma resposta completa, sabe? Exato. E eu gosto muito. Pois é mútuo isso, a admiração, é mútuo respeito. Foi um encontro assim, muito feliz que eu tive com a Mônica aqui na universidade, né? E então é o seguinte, mas a gente precisa ponderar. Às vezes nos chamam de agressivos, às vezes a gente precisa ser agressivo, às vezes não. Mesmo com uma situação injusta de grave discriminação. Porque a gente tem que ter uma perspectiva futura. O que eu vou ganhar com isso? Eu estou aqui para ser agressiva, sim, mas para ganhar. Eu não quero usar a minha agressividade para perder. Então, eu tenho que ponderar. É o momento de agredir, ou eu vou calar, contar até 1000 e continuar atuando para eu, no futuro, ter um ganho. Porque, às vezes, o nosso comportamento presente, um pouco precipitado, nos faz ter perdas futuras. Então, é preciso ponderar, né? Como é que é? E também é o seguinte, ponderar e não atribuir racismo a tudo. É preciso uma reflexão. Eu digo para vocês, nessa trajetória que nós temos aqui na universidade, o ano passado foi a primeira vez que eu utilizei a expressão isto é racismo institucional. Nós temos 16 anos. Era preciso usar essa expressão naquele momento, porque eu vi que teria ganhos. Houve outros momentos que o racismo institucional aconteceu, sim, mas havia perdas. Se eu dissesse, naquele momento eu não podia dizer, porque não sou só eu. A gente tem um compromisso com o nosso povo negro, né? Sabe? Tem gente conosco.
Então, o que é a minha atitude nesse momento? Como é que ela vai repercutir? Talvez em mim não, mas no meu povo. Eu tenho que ter ganhos. Eu estou aqui para a promoção da população negra. Então, pensem nisso. Vocês são jovens. É direito estar na universidade. É direito, não é favor. Entendem? Usem isso. Agora, saibam como atuar. Às vezes, né, o movimento negro é muito agressivo. Às vezes falo com o movimento negro. Olha, é o seguinte, vocês estão de plantão 24 horas. Ninguém fica de plantão às 24 horas. Vamos tirar uma folga? Às vezes, eu tiro. Tá, é racismo, tá bem. Sabe? Deixa pra lá. Sabe? A gente precisa de um relax. Entro num shopping, estou lá vendo as coisas, isso sempre acontece. O vendedor não vem me atender. Entra um branco, ele vem. Outro dia mesmo, semana passada, eu estou querendo comprar uma geladeira à vista. Estou escolhendo. Aí eu pergunto, aí vem e ninguém me atende. Aí vem uma família branca, entra. Aí o vendedor. Aí eu perguntei ele aqui, qual o preço aqui? Ele me diz o preço e vira as costas. Não sabe? Vou deixar para lá. Eu mudo de loja. Não vou, sabe? Então, a gente precisa tirar uma folga. A gente precisa relaxar um pouco, porque o racismo tensiona muito. Não dá para viver em estado de tensão às 24 horas. Ou, às vezes, vai num grupo, né? Sabe? Eu relaxava muito no IPCN, ali na Mendes Sá, né? No Rio de Janeiro. Agora não está mais, né? Eu quero ir lá, sabe, para o meio, que eu sei que eu não sou discriminada pela minha cor. Então, tá bem. E hoje a gente já tem os espaços universitários, tem os NEABs, tem tudo, né? Tem os grupos de estudo. Então, relaxa um pouco nesses grupos onde você vê que você não vai ser discriminado, certo? Mas não vejam racismo em tudo, não sejam agressivos sempre, tá bom? E, às vezes, a gente, com habilidade, a gente consegue mais. Às vezes, não. Precisa realmente agredir. Então, é preciso ponderar se são suficientemente inteligentes para discernir as situações em que vocês vão ter ganhos ou perdas. Tá bom? Essa é a recomendação. Saravá, jongueiro velho, que veio pra ensinar. Que Deus dê a proteção pra jongueiro, o jogo não se acabar. Saravá, jongueiro velho, que veio pra ensinar. Que Deus dê a proteção pra jongueiro, o jogo não se acabar. O jogo não se acabar. Bom, primeiramente quero agradecer a Eliane e todo o Mônica e o grupo de organização, porque é uma experiência
dentro da universidade muito interessante. Pena que estemos em greve. Eu sou da Unirio, Universidade Federal, que também está em greve. Mas era uma oportunidade para que os alunos participassem em massa, ¿no? Bom, a greve tem suas razões e as ausências se justificam por isso. Mas, como uma roda de conversa, eu só quero fazer uma apresentação muito breve para passar aqui aos colegas sobre o tema de minha pesquisa, que foi durante vários anos na comunidade de Majadinha, no norte fluminense, aqui do estado do Rio, e em outras comunidades como Barrinha, Conceição de Imbé e outras comunidades do norte fluminense. Mas depois de começar com um grupo de pesquisa da UENF, que começou essa pesquisa quando eu era professor da UENF, com um grupo de alunos pesquisadores, começar a frequentar as comunidades quilombolas da região do norte fluminense, observamos que eram comunidades que haviam estado muito isoladas durante muito tempo, ninguém inclusive sabia da existência, e a partir da política do governo federal começaram a ser frequentadas por diversos tipos de agentes, o que para os alunos que formavam parte do grupo de pesquisa e antropólogos era sinal de que a gente teria que, em realidade, deslocar-se para outros lugares procurando comunidades ainda mais isoladas, porque uma perspectiva da antropologia clássica sobre comunidades, as comunidades eram territórios mais ou menos isolados e o pesquisador deveria um pouco ir à procura desse tipo de situações. Mas en estas comunidades quilombolas lo que a gente observava era exatamente o contrário, eram comunidades que estavam sendo frequentadas por muita gente de fora, pesquisadores de universidades, pessoal do audiovisual, de documentários, prefeituras, ONGs, muitas ONGs. Nesse sentido, uma situação bastante singular, porque o que estava acontecendo com comunidades tão isoladas ou tão esquecidas, de um momento para outro começam a ser frequentadas por outro tipo de agentes, não? Agentes externos, agentes de fora, de universidades, de ONG, canais de televisão e prefeituras e por aí vai, não? Então, meu tema de pesquisa era um pouco ver o que estava acontecendo nas comunidades tradicionais, especificamente nas quilombolas, mas também em outras, ribeirinhos, indígenas, a partir dessas novas regulamentações do governo de promoção de direitos culturais e a entrada desses agentes externos que eu comecei a chamar agentes modernos, não? Que acontecia nessa interação entre o mundo tradicional e estes agentes modernos que vinham de fora ou vinham de outros com outras experiências, com outras expectativas. Neocomunidades, que é o término que eu di para esse encontro, é um pouco o ponto de partida de que implica a entrada do Estado nessas comunidades e a entrada destes agentes, que nem sempre têm as mesmas expectativas do Estado. E que consequências tinha isso para a vida da comunidade tradicional? Um dos pontos talvez mais importantes para esta roda que surgem dessa pesquisa é o fato que para obter certos direitos, principalmente nas comunidades quilombolas, passou a ser necessário mostrar algumas marcas, como falava a professora hoje de manhã, algumas marcas de identidade cultural, para comunidades que já não tinham essas marcas. Em muitas dessas comunidades, o jongo, por exemplo, tinha desaparecido, ninguém dançava mais jongo. Algumas religiões afro-brasileiras já também não estavam mais presentes nessas comunidades. E essa entrada de agentes externos estava muito relacionada à reconstrução dessa cultura. A reconstrução do jongo, a reconstrução das religiões afro-brasileiras, a reconstrução desses sinais que eram necessários para
esa lucha por los derechos. Mi pregunta es, ¿cómo se dieron esas reconstrucciones? En la mayoría de las comunidades fueron reconstrucciones porque esas prácticas se tienen perdido, se tienen abandonado de alguna manera. Entonces, la pregunta que yo me fiz es cómo se estaban haciendo esas reconstrucciones y el papel del Estado en esas reconstrucciones que, en la mayoría de los casos, pelo menos inicialmente, estaba un poco en las manos de ONG, de prefecturas, y no tenía mucho, no existía un poco una percepción de que estaba aconteciendo no plano comunitario, porque la política pública no tiene como perspectiva generalmente ese plano tan micro, sino son políticas mucho más genéricas y amplias. Entonces, un poco la pregunta que aquí mis colegas, cada uno tal vez va a abordar de diferentes maneras, específicamente eso, cómo las reconstrucciones están siendo feitas, y eso significa que en cada comunidad eso es feito de una forma muy diferente. En algunas o Estado participa más, en otras o Estado participa menos, en otras tem más un viés do turismo, en otras tem más un viés de afirmación cultural, en otras tem más un viés do espectáculo, en otras un viés más religioso. O sea, cada comunidad aparentemente siguió por caminos diferentes. Y mi preocupación como pesquisador era un poco mapear lo que estaba aconteciendo en todas esas comunidades quilombolas, las diferentes formas que eso estaba siendo feito, ¿no?, en esas comunidades. Bueno, esa introducción, ahora voy a pasar para Ricardo. Obrigado. Eu apanhei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu quebrei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu lavei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu ralei o coco, Caxinguele tá me olhando. e doce de coco, Caxinguele tá me olhando. e manjar de coco, Caxinguele tá me e olhando. cuscuz de coco, Caxinguele tá me e olhando. esquindinho de coco, Caxinguele tá me olhando. e bala de coco. Caxinguele tá me olhando. Ai, meu Deus do céu, Caxinguele tá me olhando. as minhas crianças, Caxinguele tá me olhando. olha o João Guaí.